o poder da imagem, não é? O segundo vídeo bónus que eu disse que ia fazer juntamente com a questão da autoestima e do amor próprio. Eu não sei se, como expliquei no outro vídeo anterior, eu vou colocar aqui eu penso que vou colocar aqui um espaço de forma a que eu posteriormente consiga mostrar, aqui de lado, consiga mostrar imagens minhas da fase em que eu não tinha espelho em casa, eu já não me arranjava, eu não gostava do que via, depois tive situações complicadíssimas a nível financeiro que não me possibilitavam investir no guarda-roupa, depois eu tive uma fase tão complicada que eu não tinha vontade nem sequer de me arranjar e de me vestir, e portanto eu acho que nada melhor do que mostrar imagens a passar, ok? Enquanto eu falo um pouco do conhecimento que eu adquiri para conseguir transformar a minha imagem. Então, agregado, eu vou continuar aqui, vamos ver se aqui vai aparecer algumas fotos, eu vou me encostar aqui, se depois vou conseguir colocar fotos minhas antigas. Enquanto eu vou enquanto eu vou explicando como é que eu consegui alterar a minha imagem. Então, quando eu comecei a fazer, e que vai ao encontro desta questão das transformações, se decorrem de dentro para fora ou de fora para dentro. Quando eu comecei a fazer estas formações todas e comecei a reestruturar o meu eu interno, para além das formações, muitas pesquisas que eu fiz, o que é que acontece? Eu olhava-me ao espelho e não me via lá. Eu pensava, meu Deus, o que é que será que eu preciso de descobrir ou de saber, porque eu estou a entrar em agonia, porque eu sinto-me, ou seja, eu olho para o espelho e não me sinto lá, e não me sinto a pessoa correspondente à minha autoimagem, à imagem que eu tenho de mim mesma. E então eu comecei a tomar muita atenção. Na altura eu tinha feito uma formação em marketing pessoal, marketing digital, e era uma coisa que eu dizia muito, mas como é que eu vou transmitir uma imagem de uma pessoa que está a falar e está a explicar e está a passar conhecimento de fato de treino? Não pode. Uma pessoa que está de fato de treino não pode comunicar a imagem da mesma forma de uma pessoa que está com um fato ou com um blazer ou com uma calça e um salto alto. E ninguém me conseguia explicar isto. Eu fazia muita confusão, muita confusão. E então eu fui à procura de algum conhecimento nesta área. Então, eu comecei por perceber que existiam formatos de corpo. Eu tinha um livro já bastante antigo onde consegui pesquisar. Formatos de corpo. Os 4 grandes formatos de corpo. Eu percebi que o facto de eu estar com um sobrepeso, eu não ia ao encontro daquilo que eu me via, porque como tinha sido uma pessoa que sempre fazia exercício um pouco mais magra, entre os 50 e os 55, e eu já estava entre os 60 e os 65, eu tinha mais 10 kg em cima, e era por isso que eu não conseguia ver a pessoa ao espelho correspondente à minha autoimagem. Eu tinha um sobrepeso. Outra coisa, o cabelo. Eu não sabia que existia paletas de cores, não sabia que existia formatos de rosto e não sabia que existiam vários tipos de paletas de cores na pele. Ou seja, eu tinha um cabelo muito claro para o tipo de pele que eu tinha e isso não me sobressaía, ainda me fazia mais velha. E outra coisa, quando eu queria vestir algum determinado tipo de cor na parte de cima, não é? De camisola, ou de top, ou de camisa, ou do que quer que seja, aquilo não batia uma coisa com a outra. E eu consegui perceber que existe realmente o teste das cores, e existe uma paleta de cores, e existe formatos de rosto para os vários tipos de corte de cabelo e tintas de cabelo. Portanto, isso foi assim os pontos-chave para eu conseguir alterar a minha imagem. Depois, maquiagem. Eu não sabia fazer maquiagem. Era uma coisa que me fazia muita confusão, porque eu, como não usava,
achava que era uma coisa prática, e é engraçado porque neste livro eu falo muito sobre a questão da maquiagem, e realmente o que é que eu pensei? Vamos aprender o básico do básico para aprender, para saber fazer, porque o que é que acontece? Muitas vezes nós vemos o vídeo A, B, C e D com a pessoa extremamente bem maquilhada, vamos usar os mesmos produtos, vamos fazer o mesmo passo a passo, e o resultado não é igual. O resultado não é igual porque o tipo de pele é diferente, o formato do rosto é diferente, a pessoa, se é morena, é completamente diferente, a nível de sobrancelha, o formato da sobrancelha é completamente diferente, e portanto o resultado é diferente. E ninguém explica isto. E aquilo fazia muita confusão, porque eu não tinha o conhecimento necessário para conseguir alterar a minha imagem. E depois não percebia nada de paleta de cores. Existia o teste da cor que eu não fazia a mínima ideia, e as paletas que me ficam bem são as cores quentes, porque há as cores quentes e as cores frias, o que me ficava bem era cores quentes. Eu não fazia a mínima ideia, aliás, até fazia ao contrário. Quando ia a algum sítio, escolhia aquilo que não me ficava bem. Cortes, nós temos que ver os cortes da roupa, o que é que fica bem em cada tipo de corpo. E mais, penso que foi assim os grandes pontos-chaves para eu conseguir agarrar na minha transformação interna e agregar à minha transformação externa. Outra coisa, eu não estava habituada, não sabia o que eram hidratantes com cor, não sabia o que eram bases, blush, fixador. Eu tive que ir aprender essas coisas todas para conseguir fazer em mim. E foi assim que eu consegui mudar a minha imagem. E depois, tudo isto é uma alavanca, como eu expliquei da fórmula. Eu sentia que não conseguia, precisava de alterar a minha imagem externa, porque não correspondia à minha autoimagem, à imagem que eu tinha de mim mesma, e então assim eu iniciei uma dieta, comecei a fazer exercício físico, comecei também a ter muita atenção com aquilo que comia, porque muitas vezes a comida, nós temos algumas ansiedades e vingamos na comida, muitas vezes, nem é pela fome, é pela comida, e portanto foi assim que eu decidi fazer a minha transformação corporal, ao mesmo tempo que fazia a minha transformação. Foi mais no finalzinho que eu comecei a fazer a minha transformação corporal, porque foi aí que eu comecei a dar conta e comecei a olhar novamente para mim, porque eu tive uma fase que eu deixei de olhar para mim. E portanto, como eu comecei a ver limites, a reestruturar limites, a começar a ver o meu diálogo interno, que eu comecei a ser um pouco mais amorosa comigo própria, comecei a ver a questão dos valores, porque até isso eu fui reestruturar, porque haviam valores que eu pensava que eram muito importantes e ao longo do tempo eles foram-se alterando, alguns valores foram-se alterando. E outra coisa, a questão de me priorizar da identidade, saber aquilo que eu gosto, que eu não gosto, porque durante muito tempo, e posso dar esse exemplo porque ele também está escrito realmente no livro, eu durante muito tempo desenvolvi a minha atividade profissional em trabalhos que realmente não tinham nada a ver com a minha pessoa, nada. Eu sou uma pessoa criativa, dinâmica, que gosta de andar de um lado para o outro, por isso é que eu fui para a arte e para a arquitetura. E eu sempre, durante 10 anos, porque eu depois acabei por não finalizar o curso, e portanto eu tive durante 10 anos a trabalhar em bases de dados, computador à frente, o dia todo a fazer aquilo, sem falar com colegas de trabalho, porque tínhamos horários para cumprir e objetivos para cumprir, e aquilo para mim era muito desgastante e muito... já era um sofrimento eu trabalhar com algo que não ia ao encontro da minha pessoa. Portanto, isso tudo contribuiu para gerar alguns resultados. Portanto, e foi assim que eu consegui comecei a alterar o meu interno, comecei a estruturar o auto-amor e a autoestima, e por consequência comecei a olhar para mim, fui procurar conhecimento em paletas de cores, em formatos de corpo, em formatos de rosto, em tons de pele, em tintas para cabelo. Deixei crescer o meu cabelo, foi uma coisa que eu provavelmente há de passar aqui uma foto de cabelo curto, foi algo que eu
Arrependi-me depois de o ter cortado, porque eu cortei o cabelo curto e não me identificava naquela pessoa. E eu penso que o cabelo é algo muito importante que vai ao encontro da nossa identidade e eu não me via lá. E portanto o cabelo foi começando a crescer e eu fui-me começando a ver novamente ao espelho. Portanto foi assim que eu fiz o meu percurso e não me envergonho, não vejo que foi alguma coisa errada, foi apenas uma fase em que eu passei e que neste momento tenho bagagem para poder ajudar outras pessoas que queiram fazer esse processo e que estejam um pouco perdidas e que não saibam como é que, por onde começar e quanto tempo é que vai demorar, porque estas coisas demoram muito tempo, as respostas não vêm logo. E portanto, espero que este vídeo bónus seja assim um ponto de partida para uma grande transformação da tua parte.